Nós vamos ler um texto aqui e espera porque Deus vai falar o teu coração aí. Nós vamos falar sobre um homem chamado Simeão. Preste atenção no que vai dizer esse texto. Diz assim, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25, diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa manhã, por este dia, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos te apresentar cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Quero te pedir, Pai, que o Senhor venha colocar as palavras certas na minha boca, que eu fale não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer falar para essa pessoa. Abençoa ela, em nome de Jesus, assim nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero trazer para você aqui a história desse homem chamado Simeão. E Simeão, a Bíblia diz que ele era um homem justo, um homem piedoso, era um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele recebeu de Deus uma promessa, e essa promessa era que ele, ainda em vida, ele iria ver Jesus. A Bíblia diz, ele iria ver o Salvador, a salvação de Israel, a nossa salvação. E eu acho, a primeira coisa aqui que eu quero falar para você é que este homem, ele recebe de Deus uma nota de que antes que ele partisse, ele iria ver o Jesus, o Messias, tão esperado, o Messias tão aguardado, não é? Em Israel e em todo o mundo. E a primeira coisa, como eu falei, que queria te dizer, é que Deus é um Deus que fala conosco. Nós servimos a um Deus que fala. Nós servimos a um Deus real. O Deus que eu estou te falando aqui, que é o Deus de Israel, não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, ele é um Deus real. Ele é um Deus que fala, ele é um Deus vivo e por isso ele se relaciona conosco, assim como se relacionou com o profeta Simeão. Naquela época, Jesus ainda não tinha ressuscitado, não é? Ele ainda aqui fala que Simeão Jesus estava sendo apresentado na igreja para ser circuncidado. Então Jesus ainda era um bebê, era criança. E acontece que aconteceu esse fato aqui e Deus tinha falado para ele. Então, como eu estava dizendo aqui, o Espírito Santo é aquele que fala conosco. Mas naquela época, o profeta, como eu estava dizendo, Jesus ainda não havia sido, era criança, ele ainda não havia sido ressuscitado, né? Ainda não tinha ido para a cruz, claro, era uma criança, ainda ia começar a trajetória de Jesus. Jesus viveu aqui na Terra 33 anos e ainda ia começar toda a jornada, todo o plano de Deus de salvação, né? Através da vida de Jesus, que é o nosso Salvador, é através dele que vem a nossa salvação. Então, as pessoas ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi enviado quando Jesus foi para a cruz, morreu e ressuscitou. Por isso que ele disse, eu vou e vou deixar com vocês o Consolador. Isso ainda não havia acontecido, mas
naquele tempo, os profetas, eles recebiam o Espírito Santo, eles eram visitados pelo Espírito Santo. Então, Simeão aqui era um profeta de Deus, por isso que ele havia recebido essa mensagem do Espírito, não é, do Espírito Santo, que ele ainda ia pegar em Jesus antes de morrer. Ele ia conhecer o Salvador do mundo antes de partir. E essa promessa Deus fez para ele, essa promessa se cumpre na vida dele. Então, como eu estava falando, nós servimos a um Deus, eu estou falando de um Deus que é vivo e que fala e que faz promessas. Então, a promessa que Deus te fez, é isso que eu tenho para te dizer a princípio aqui, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é que a promessa que Deus te fez. Não fique pensando que não foi Deus que falou, foi Deus que falou, porque o nosso Deus, ele fala. Ah, mas como é que esse Deus fala? De várias formas? Deus tem multiformas de falar. Então, essa promessa que Deus falou para você, ela vai se cumprir. Ela tem um tempo determinado para se cumprir, mas foi Deus que falou e vai acontecer no tempo determinado por ele, que se chama o tempo perfeito de Deus. Então, ele recebe essa promessa, ele vai ao templo e essa promessa se cumpre. Ele abraça Jesus, ele abraça o menino. Maria tinha entrado no templo com José para circuncidar Jesus e a Bíblia diz que assim como ele também recebeu a nota do Espírito, ou ele ouviu a voz do Espírito Santo falar com ele, que ele ia abraçar Jesus, o Senhor também chegou o dia que foi quando Maria foi com José circuncidar Jesus. Nesse dia o Espírito Santo vai aonde Simeão está e diz: chegou o dia, chegou o tempo, vai ao templo hoje. Hoje eu cumpro a promessa que eu fiz na sua vida há tempos atrás. Então, é isso que está acontecendo aqui. Simeão, a Bíblia diz que ele fora-lhe revelado pelo Espírito que ele ia ver Jesus e ele foi movido pelo Espírito para ir ao templo porque havia chegado o tempo da promessa. Gente, esse homem é um homem de fé, porque ele creu na promessa e ele creu quando o Senhor disse: hoje eu vou cumprir a promessa. Eu quero te dizer, a segunda coisa aqui que eu quero te dizer hoje, nessa manhã, é que há um momento certo para que aconteça aquilo que Deus falou para você que vai acontecer. Há um momento certo e quando esse momento certo chegar, você vai saber. Ah, será que já chegou e eu não estou sabendo? Não, se você ainda não viu e se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo, o momento. Mas esse momento vai chegar. E quando chegar esse momento, você vai ser a primeira pessoa a saber, porque o Senhor vai falar também com você. Assim como ele fez a promessa, ele vai te falar: filha, esse é o momento certo de você receber a promessa. Essa é a promessa que eu te fiz. É muito interessante isso, porque nós devemos estar nessa expectativa de que Deus falou, que Deus vai fazer. E a terceira coisa que eu quero deixar aqui para você é que Simeão, ele esperava que isso acontecesse. Ele vivia os dias dele normalmente, mas dentro do coração dele havia uma espera. Ele esperava que chegasse esse dia, que aquela palavra que o Espírito Santo falou com ele, que é a mesma coisa que o Espírito de Deus, é o próprio Deus se revelando para ele. Então ele esperava que aquela palavra que foi revelada para ele, aquela mensagem, aquela promessa, aquela profecia, ele esperava o dia que ela ia acontecer. E eu quero te dizer que quando você está esperando em Deus, quando eu e você estamos esperando em Deus, é porque a gente está com fé. A fé é a certeza daquilo que se espera. Então, se eu estou esperando, é porque eu tenho fé. Se eu estou esperando por algo. E esse algo é algo que eu creio que vai acontecer. Por isso eu espero. Você está aqui comigo? Então,
É muito lindo isso, porque a gente vê muita fé na vida desse homem, desse ancião chamado Simeão, porque a Bíblia diz que ele esperava por isso, ele ansiava por isso. Mas você já imaginou Deus chegar para você e dizer, você vai ver Jesus, você vai abraçar a salvação, você vai abraçar Jesus. Gente, eu imagino a expectativa que aquele homem vivia. E isso nos diz que ele é um homem de fé. Então, você que está esperando naquilo que Deus disse a você que vai realizar na sua vida, espera mesmo. Continua esperando, continua com essa expectativa maravilhosa de que Deus vai realizar sim aquilo que Ele falou na sua vida, porque essa espera, ela é uma espera esperançosa, porque toda espera em Deus é uma espera com esperança. Essa esperança é o que te faz, é o que te move, o que te faz se levantar todos os dias. É essa esperança, essa expectativa que está no teu coração. E eu vim aqui para te dizer hoje, continua com essa expectativa. Não deixa que ninguém roube essa expectativa de você. Até porque, se isso acontecer, é porque você não está ouvindo a voz de Deus. Se você realmente ignorar a voz de Deus, você vai se render a palavras negativas, a pessoas que vai chegar para você e vai dizer, não espera mais, deixa isso para lá, você não está vendo que tá demorando muito. E aí eu quero te dizer, não ouve essas pessoas. Espera naquilo que Deus falou que vai acontecer na tua vida, porque assim como Simeão gerou essa expectativa na palavra que Deus havia falado para ele, e realmente aconteceu, porque Deus é fiel e Deus é preciso. Quando ele fala, ele cumpre, ele tem um tempo certo para fazer. Assim como Simeão esperou, gerou expectativas e foi atendido, ele chegou esse tempo, ele recebeu de Deus, a espera dele foi uma espera com convicção, com fé, sabendo que aquele dia ia chegar, e o dia chegou. E o momento certo chegou, e a promessa foi cumprida. Então, essa expectativa que você tem, essa espera que você tem, ela é de Deus. Isso é fé. Isso é a fé que foi gerada no teu coração. Então, agarra-se com essa fé. Não deixa ela sair daí, porque é ela que vai te guiar e ela está te guiando e vai acontecer aquilo que Deus falou para você. Então, eu quero encerrar essa mensagem dizendo: Deus, Ele sempre, 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 Ele fala conosco. Sempre Ele fala algo ao nosso coração. Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que fala. Jesus está vivo. Ele é um Deus que faz promessas ao nosso coração. Ele é um Deus que tem um tempo certo para cumprir com essas promessas. E é um Deus que nos faz gerar expectativas nele, sabendo que nele a gente pode confiar e que ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que ele revelou ao nosso coração. Isso é fé. A fé é a espera das coisas que nós ainda não vemos. É a prova das coisas que ainda não vemos. Um beijo no seu coração. Amém? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Tenha uma semana extraordinária na presença de Deus e que Deus abençoe grandemente a tua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser.